Está no Antigo Testamento, o 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Deuteronômio 34, versículo 8. Está escrito assim: E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos em tuas mãos mais uma vez, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor que nos ajude, quanto estamos agora diante de pé da tua presença, para falarmos das coisas da tua palavra, das coisas que pertencem ao reino de Deus, das coisas que o homem natural não consegue ver, nem enxergar, nem tampouco abrir seu coração para compreender. Mas somente os teus filhos e filhas que podem, mesmo no mundo tão conturbado pelo pecado e incredulidade, estas pessoas se dispõem com tudo que pode a dar ouvido à voz do Senhor. Então pedimos, Pai bendito, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha até nós através de tua palavra e nos revele a tua perfeita vontade para nós neste tempo, e para que assim possamos sair e nos tornar cada vez mais vitoriosos no Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Podeis sentar. Este é o culto de número 6, que nós estamos com um assunto sobre o livro de Josué. E eu disse desde o começo que são assuntos que estão mais dentro, não é, da Bíblia, mensagem e tudo, porque estamos fazendo uma comparação entre o livro de Josué e o livro de Éfeso, a Epístola de Paulo aos Efésios, que é o nosso livro que trata da nossa manifestação como filho de Deus, onde vamos alcançando um conhecimento cada vez mais alto, até chegarmos à perfeição. Não entendo. Não? De número 6. Por quê? O 7. Número 7. Obrigado. É o culto de número 7, então, dentro desta série. Aqui também o culto interior, eu forneci o número errado, não é? Então já é o culto de número 7 que estamos dentro desta série. E para hoje o nosso assunto, o nosso título é A Nova Liderança. A Nova Liderança. Para aqueles que têm acompanhado e que leem as mensagens, que leem a Bíblia, sabe perfeitamente o que é uma liderança, quando Deus está na frente de um trabalho, de um povo, não é? Liderando-os. E o próprio João Batista, que liderou aquelas pessoas durante um bom tempo, ele depois, quando apresentou o Messias, ele disse: agora convém que ele cresça e que eu diminua. Então o próprio Jesus, por 3 anos e meio, liderou aquelas pessoas, sendo ele a manifestação de Deus, sendo ele o que veio manifestar o Pai, mas as pessoas estavam olhando para ele, vendo apenas um homem. E o próprio Deus, que estava encarnado no seu Filho, que estava realizando as obras, este mesmo era o que viria depois para continuar aquele trabalho. Então Jesus disse isto no livro de João, capítulo 16, versículo 13, que eu quero ler isto para vocês antes de entrarmos nesta parte. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Observe isto. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, guiar é liderar, é estar na frente, é direcionar as coisas.
E Jesus aqui está dizendo para os discípulos que o Espírito da verdade era quem guiaria as pessoas. E eu quero que vocês notem aqui, precisamos notar esta expressão de Jesus. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade. Isto é comparável com o que aconteceu no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 2. Isto foi já primeiro ou segundo culto desta série, quando nós falamos sobre isto. Josué capítulo 1, versículo 2. Quando você sabe que Josué é o que para nós hoje? Josué é o que? Um tipo do Espírito Santo. Eu acho incrível uma pessoa não saber responder isto. E se sabe, fica quieto. Isto vale para os irmãos que estão ouvindo à distância também, porque se você estivesse pessoalmente, não sei se vocês responderiam. De uma vez por todas, Josué representa para nós o líder do último tempo, que é o Espírito Santo. Se não aprendermos isto, se não soubermos isto, não saberemos quem está nos guiando. E se não soubermos quem está nos guiando, quer dizer que não estamos seguindo o guia. Pois bem, quando no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, foi dito a ele: Josué, levanta-te e toma o povo e dirige ele para a terra da promessa. Pois bem, isso aqui, levanta-te, quando é dito isso para Josué, isso significa vir à cena. Vir à cena. Entra em cena. Assume o lugar. Assume a liderança. Chega a ser o líder, ou o poderoso, ou o chefe. Levanta-te, toma o povo e introduz eles na terra. Isto que você vê no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, é a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Pois bem, também é notável, temos que notar, que a última mensagem oficial que o profeta de Deus para o tempo do fim pregou, principalmente no Oeste, a última mensagem notável que ele pregou, ela recebeu o título de liderança. Liderança. Bem, por certo, ele sabia que os seus dias estavam contados, ele sabia que a sua partida estava próxima, e isso nós lemos várias citações do culto anterior a respeito disso. E antes de sua partida, o profeta de Deus nos deixou um legado, uma herança muito grande, e neste legado ele nos está apontando qual é a liderança que nós devemos seguir. E neste legado ele nos aponta o Espírito Santo, mostrando que este seria o nosso guia. Lembre-se vocês que Moisés, antes da sua morte, ele pôs suas mãos sobre Josué, provando que Josué seria seu sucessor. E foi onde você leu, em Deuteronômio 34, no versículo 9, diz: E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Pois bem, na mensagem liderança, o profeta de Deus diz o seguinte, ele pregou esta mensagem no dia 7 de dezembro de 1965, e ele disse, está no parágrafo 249, ele diz: ó igreja, acordem. Não pode você ver a mesma coisa nesta noite? A hora que tem sido prometida está em nós. Tenha por maiores riquezas o vitupério de Cristo, de Jesus Cristo. Quer dizer, tenha por importante, como um maior tesouro, o vitupério, quer dizer, a vergonha da cruz, a vergonha de Cristo, a vergonha de ser cristão em um mundo onde as portas do inferno estão escancaradas e as pessoas fazem o que vem na cabeça. E você tenta viver ao contrário, procura viver ao contrário, e por isso é humilhado, é desprezado, é criticado e tudo mais. Mas esta é a advertência do profeta. Acordem. Vocês não podem ver a mesma coisa nesta noite? A hora que tem sido prometida está em nós. Tenha por maiores riquezas o vitupério de Jesus Cristo do que todo companheirismo de qualquer coisa. Se é mãe e pai, igreja, qualquer outra coisa. Ele está dizendo aqui, esqueça disso.
porque tem uma liderança maior. Ele diz: siga a liderança do Espírito. Este foi o legado que ele nos deixou antes de sua partida, apontando a liderança. No parágrafo 289, ele diz: e nós devemos segui-lo. É a única maneira de ter vida eterna. Então, a liderança de Deus é seguir a palavra vindicada da hora pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vindicou uma palavra, vindicou uma mensagem, e só estarão sob a liderança do Espírito Santo aqueles que estiverem seguindo esta palavra. Eu vou repetir rapidamente isto que ele nos ensinou. E nós devemos segui-lo. É a única maneira de ter vida eterna. Então, a liderança de Deus é seguir a palavra vindicada da hora pelo Espírito Santo. Na mensagem, mudará Deus sua mente? No parágrafo 60, ele disse: oh, que dia tão triste foi quando o mundo eclesiástico deixou a liderança divina do Espírito Santo e adotou para si um bispo ou qualquer coisa que tomasse o seu lugar. Em verdade, foi um dia triste. O Espírito Santo deve ser o líder da igreja. Ele tem sido enviado para confirmar as palavras de Jesus Cristo e para trazer a igreja viver como viveu no princípio. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar isto com esse barulho lá fora, mas isto é coisa tão importante para nós que disso depende o nosso destino eterno, a nossa vida eterna. Uma vez que ele disse na citação anterior que a única forma de ter vida eterna é seguir a liderança do Espírito Santo. Mas se você não sabe o que é o Espírito Santo, se você não sabe como ele lidera, se você não sabe o que ele está realizando, então você não sabe o que está seguindo. Vem? Observe. O Espírito Santo deve ser o líder da igreja. Ele tem sido enviado para confirmar as palavras de Jesus Cristo e para fazer a igreja viver como viveu no princípio. Então, do mesmo jeito que os irmãos viveram no princípio, na mesma fé, na mesma doutrina, tendo o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, isto tem que acontecer de novo quando outra vez o Espírito Santo tem vindo para nos guiar diretamente para a palavra. Na mensagem O Rei Rejeitado, página 12, o irmão Branham disse: nossas igrejas se têm corrompido em base a que nós, ao escolhermos nossos pastores para que nos guiem, temos ido aos seminários e temos escolhido homens que são grandes gigantes intelectuais, homens que são muito brilhantes de mente, homens que são eruditos e que são bons para se misturar entre as pessoas, e são grandes homens em seus vestuários, do que eu não tenho nada que dizer contra. Homens que são amáveis em sua maneira de se conduzir, cuidadosos em seus caminhos da vida, e como se conduzem eles mesmos entre outros homens e entre as pessoas. Homens grandes em seus campos, dos quais eu não falo mal. Mas que Deus não permita que meu espírito seja alguma vez assim mal. Mas, sem dúvida, isso não é o que Deus escolheu para nós. Não importa o quanto que o homem é bom, grande, não importa. O irmão Branham está dizendo, isso não é o que Deus escolheu para nós. É a liderança do Espírito Santo. Cristo no coração do homem. Amém. Esta é a liderança para a igreja. Bem, na mensagem à era da igreja, na página 91 do livro das eras, o profeta de Deus nos ensinou também isto. Agora eu quero dizer-lhes que creio em ser dirigidos, porque senão ficaremos pensando que não precisamos de alguém para pregar, não precisamos de um ministro, não precisamos de um mestre para nos ensinar, e muita gente cai neste erro, não é? Neste erro doutrinário, achando que não precisa. Do mesmo jeito, assim como o povo, assim como irmãos, podem cair no erro de achar que não precisa da liderança ministerial, pastoral, do mesmo jeito os pastores caem no erro
de também achar que não precisa do ensinamento do mestre. E assim, cada um vai caindo neste erro. E não sabe que o líder do último dia, ele não trabalharia sozinho, porque Josué não ficou só. E William Branham disse que Josué representa uma coisa e tem outros que são representados na pessoa de Caleb. Então, se o Espírito Santo é a liderança, é aquele que viria liderar, assumiria dali por diante por si mesmo, depois da partida do profeta de Deus, então saiba que esse Espírito Santo teria uma maneira, uma forma de liderar. E esta forma de ensinar, de alcançar os corações das pessoas, é através do ministério quíntuplo. Não há outra forma. Fora de um ministério quíntuplo, não tem como haver aperfeiçoamento. Então, do mesmo jeito que a igreja pode cair no erro de achar que não precisa do ministério pastoral, do mesmo jeito os pastores caem no erro e acham que não precisa do ministério do mestre para lhes ensinar, e assim sucessivamente. Então, deixe-me continuar lendo aqui. O irmão Branham nos diz: eu quero dizer-lhes que creio em ser dirigidos, mas não pela direção do homem. Eu creio na direção do Espírito Santo. Vocês creem nisso? Na direção do Espírito Santo? Amém? Bem, o Espírito Santo, ele tem uma forma, ele tem a sua maneira de liderar. Se houvesse outra maneira, ele trabalharia através desta outra maneira. Mas, desde que nós temos aprendido algo das Escrituras, nós só encontramos uma forma, um jeito de ser feito. E aqui o profeta está clarificando isto para nós, aqui no livro das Eras. Deixe-me ler bem para vocês isto aqui. No livro das Eras da igreja, observe. Eu quero dizer-lhes que creio em ser dirigidos, mas não pela direção do homem. Eu creio na direção do Espírito Santo, que vem por meio da palavra. Esta é a forma do Espírito Santo dirigir. Então, qualquer homem ou mulher não venha dizer que está sendo dirigido pelo Espírito Santo, se o que ele sustenta, crê ou ensina está em desarmonia com as Escrituras. É a única forma de você saber se aquela igreja, se aquela pessoa, se aquele homem, se aquele ministério, é a única forma de você saber se ele ou eles têm a liderança do Espírito Santo. Vocês podem ver sinais, vocês podem ver prodígios, vocês podem ver maravilhas sendo realizadas, vocês podem ver línguas, profecias, curas, tudo. Vocês podem ver os dons do Espírito Santo em operação. E isto não significa que aquele grupo, que aquela igreja está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Os dons e as vocações de Deus são dadas sem arrependimento. E os dons são o que mais tem enganado as pessoas. O povo quer ver sinais, o povo quer ver milagres, o povo quer ver manifestações, e eles acham que vendo as manifestações é uma prova de que Deus está ali. E isto, o diabo tem feito um barulho muito grande no meio do povo chamado evangélico, porque eles estão cheios de bênçãos, sempre tem testemunhos para contar, sempre tem bênçãos para apresentar, sempre tem libertação para contar, mas a vida deles não está pautada pela palavra. O ensinamento deles, a doutrina deles, o que eles creem, não é 100% a palavra. Então eles são beneficiados com os dons espirituais, mas não querem ter nada com o Espírito Santo. Porque se eles quisessem alguma coisa com o Espírito Santo então acharia aconchego em seus corações e assim mudaria suas vidas. Eles continuam do mesmo jeito, a mesma ideia, com os mesmos pensamentos, com os mesmos costumes, com a mesma vida de antigamente, com o mesmo mundanismo, tanto faz estar na igreja como no mundo, do mesmo jeito, e sendo beneficiado com os dons espirituais. E realizando os dons espirituais. Mas não são liderados pelo Espírito, porque quando se lidera, se tem aquilo nas mãos. Quando você lidera um grupo, você, vamos dizer assim, aquele grupo está
a seus pés, dizendo: dirige-me, me guia, me leva, o que eu tenho que fazer, ou o que eu não devo fazer, como devo me comportar, como eu tenho feito até aqui, está certo ou não? Então se espera o líder mostrar o caminho, apontar as setas indicativas e dizer o que deve fazer. Mas uma vez que a pessoa não aceita a liderança, então isso quer dizer que o líder te diz uma coisa e você vai por outro caminho. Então o Espírito Santo ensina algo na sua palavra, você diz: mas minha igreja não ensina assim, mas lá não aprende desse jeito, mas não fui ensinado assim. Então você está indo por sua própria cabeça, e isso quer dizer que você está liderando a si mesmo, está liderando a si próprio. Quando se trata dos filhos de Deus, quando se trata dos eleitos e predestinados, esses que foram predestinados antes da fundação do mundo para viver neste tempo final, vocês percebem que tudo que você aprender sobre isto estará mostrando que este grupo, ou os trabalhadores da hora undécima, são aqueles que receberão a liderança, o guiamento do Espírito Santo, e eles procurarão fazer tudo que esteja de acordo com a palavra e não quererão fazer nada que não esteja de acordo com as Escrituras, porque eles abrem a porta dos seus corações, abrem seus entendimentos, abrem toda a sua vida e espera que Deus lhe diga o que fazer. Isto é ser dirigido pelo Espírito Santo. E o que Deus te disser para fazer já está estabelecido na sua palavra. Então é esta a direção do Espírito Santo que viria. Mas para poder o Espírito Santo nos guiar para toda a palavra, toda esta palavra tinha que estar aberta diante de vocês. Por isso que durante as eras da igreja, durante este período de quase 2000 anos de história, você vai encontrar que o que aconteceu na terra foi reformas. Nunca tinha tido a restauração de todas as coisas. E por ter apenas parte da palavra e não toda a palavra, isto quer dizer que o Espírito Santo não estava ou não encontrou aquela pessoa, aquele homem, mulher ou igreja, onde guiar totalmente a palavra. Por isso o Espírito Santo ficou preso durante esses 2000 anos de eras denominacionais. Preso, isso quer dizer sem liderar, porque as pessoas não estavam com seus corações abertos para dizer, para que Deus tivesse a preeminência em suas vidas. Mas no tempo do entardecer, o Espírito Santo foi solto. E como o Espírito Santo foi solto? Quando veio a abertura da palavra e quebrou esses grilhões denominacionais, tirou essas algemas do cérebro das pessoas e elas ficaram livres, porque o Filho liberta através da palavra que ele traz, porque a palavra que ele traz é a palavra do Pai. E sendo que o Pai é o Espírito, o próprio Espírito Santo, quando você entende, compreende a palavra do Pai e você diz: eu quero viver deste jeito, é assim que eu preciso. Porque isto corresponde com a minha natureza, eu sou filho de Deus, então você está pronto para ser guiado pelo Espírito Santo. Então, por isso, a abertura da palavra, por isto, Cristo mesmo, o anjo forte, o próprio Deus, o Espírito Santo, ele manifestou-se nesse tempo final, trazendo do céu à terra um livro aberto. Isso não foi apenas um livro aberto, entenda que com o rompimento dos selos, o reino do céu ficou escancarado aqui na terra, a ponto da eternidade vir tomar parte do tempo, para sugar para dentro de si, até mesmo o próprio tempo. O tempo começa então a se mesclar, a fundir-se com a eternidade. Porque Deus, de uma forma total e completa, tem um grupo de pessoas aqui na terra que tem rejeitado a liderança do homem, a liderança do espírito denominacional, e tem dado boas-vindas para que o Espírito Santo guie as suas vidas. Amém. Você vê como sem barulho, como a coisa fluiu por alguns minutos? Agora eu quero dizer-lhe que creio em ser dirigido, mas não pela direção do homem. Eu creio na direção do Espírito Santo, que vem por meio da palavra. Também creio que Deus tem colocado homens na igreja, homens que têm dons do Espírito, os quais manterão a ordem na igreja. Creio nisso. Também creio que a igreja é governada por homens que Deus envia para que tomem controle. Mas esse governo é por meio da palavra. Isso significa o que para nós? Que este governo, através destes homens que Deus tem levantado, não é o homem governando.
porque o governo deles é por meio da palavra. Se vocês observarem, no que eu citei anteriormente, da citação do irmão Branham, ele disse que o Espírito Santo, no coração do homem, ele guia através da palavra. Bem, este mesmo Espírito Santo levanta homens para trabalhar na sua igreja, para supervisionar a igreja, e estes homens farão isto através da palavra. Então, quando for o homem tentando liderar, quando for o homem tentando mostrar a sua força, quando for o homem tentando mostrar a sua inteligência, quando for o homem tentando mostrar que tem pulso, tentando mostrar que tem domínio, que é dono, que é o esposo, que é o marido, que é isto, que é aquilo, então ele vai passar os pés pelas mãos e não vai fazer direito. Enquanto ele não reconhecer que Deus é quem tem o controle de tudo, enquanto ele não reconhecer que as pessoas precisam do alimento sólido da palavra, e isto traz para elas o Espírito Santo, enquanto ele não reconhecer isto, é o homem tentando fazer, é o homem tentando governar, é o homem tentando pastorear, é o homem tentando ensinar, é o homem tentando aperfeiçoar a igreja, tudo o homem. Mas quando ele mesmo, quando o líder, ou o que está na frente, ele mesmo se sente guiado completamente à palavra, e não usar a palavra apenas em benefício próprio, ou puxa, agora eu tenho isso, eu posso ensinar isto para vocês, e apenas leio, eu já tenho que ensinar isso para o povo, sem antes tomar aquilo para si, sem antes vivenciar aquilo, sem antes ele próprio levar a própria chicotada da palavra, meu filho, é complicado. É apenas querer repetir para as pessoas como um papagaio faz. Um papagaio pode aprender e repetir, mas somente uma pessoa com inteligência poderá aprender as palavras e aquilo não se tornar simplesmente uma repetição. A pessoa que tem que se tornar o eco da palavra, senão não fará eco da palavra em si. Esta é a verdade. Então o irmão Branham está dizendo que ele crê nisto. Ele disse, eu creio que a igreja é governada por homens que Deus envia para que tome controle. Mas esse governo é por meio da palavra. Então, não são homens governando diretamente a igreja, mas o Espírito de Deus. E você sabe por quê? Quando se prega a palavra, quando se entrega a palavra para as pessoas, o Espírito Santo está naquilo. Você recebe o Espírito por meio da palavra. Observe por quê. O irmão Branham também nos ensina. Ele diz, não são homens governando diretamente a igreja, mas o Espírito de Deus. Porque a palavra e o Espírito são um. Entenderam agora? A palavra e o Espírito são um. Então, quando você ouve a palavra, você está ouvindo do Espírito. Quando você crê na palavra, você está recebendo o Espírito. Quando você se torna a palavra, você se torna um com Deus. À medida que Deus habitou em Cristo, ele disse, eu e o Pai somos um. À medida que a palavra estiver em você, você se torna um com Deus. E por isso Jesus disse, para que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Irmão Branham disse, esta era a forma que ele e seu Pai eram um, porque o Pai habitava nele. Sendo que o Pai, Deus, é Espírito, e este Espírito não é diferente da palavra, porque a palavra e o Espírito é o mesmo. Então, se você crer na palavra, se você tem a palavra, então você tem o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, você procurará ser guiado por ele. Amém? Bem, na mensagem, o único lugar de Deus, o único lugar provido por Deus para adoração. Parágrafo 148. O irmão Branham diz, recordem, na mesma hora em que vocês mencionam a denominação em seu meio, não importa quão sinceros sejam, e tomem aos homens como líderes, em lugar do Espírito Santo, para vindicar esta palavra, essa é a mesma hora. Nessa mesma hora, morreram. Na mesma hora que se toma o homem no lugar do Espírito Santo. Na mesma hora morre. Mas a semente genuína não pode morrer, porque depois da semente não fica nada. É a mesma coisa que foi no princípio. É a noiva que caiu na terra para trazer de novo
o grão de trigo. Amém. Então lembre-se de um culto anterior quando falamos da morte do grão de trigo. Se o grão de trigo cai na terra e fica só, ele não dá fruto, mas se ele morre, então ele começa a brotar e dará muitos frutos. Para isto a igreja primitiva passou por aquele processo, eles foram mortos, massacrados e tudo mais. A gota de sangue deles era como grãos que depois brotaria, resultando em filhos e filhas de Deus que viria depois, crendo na mesma palavra, crendo no mesmo ensinamento, até que nos últimos dias a verdade é restaurada. Bem, deixe-me entregar para vocês mais uma citação aqui. Na mensagem, Josué, o grande guerreiro, ou o grande guerreiro Josué, parágrafo 92. Mombrana diz: tenha fé em Deus. E eu digo a você, meu querido irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente, nunca falha. Nunca falha. Ele não pode falhar. Ao que é que nós temos que olhar nesta noite? Temos um líder nesta noite, o segundo Josué. Não é outro senão o mesmo Senhor Jesus, o príncipe do exército de Jeová. Ele está com o seu povo, ele está aqui com poder. Bem, este é o líder do último dia, viu? Pois bem, na mensagem, no livro das Eras, na página 173, irmão Branham também disse assim: agora, mantenhamos-nos firmes como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está aparecendo ainda como a eles. Agora, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do tempo do fim, que virá a igreja. Observe isto. Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do último tempo, do tempo do fim, que virá a igreja. E ele aqui faz uma ressalva muito bonita. Assim como veio Paulo como líder original, Calebe representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Eu quero só que vocês pensem algo aqui rapidamente, porque ele fez aqui, ele falou algo aqui, olha. Ele representa o líder do tempo do fim, que virá a igreja. Pois bem, quem que veio para a igreja no tempo do fim? Qual foi o líder do tempo do fim que veio para a igreja? Nós temos a data de 1909 do nascimento do William Branham. Mas você sabe o que apareceu também no momento do nascimento do William Branham? A coluna de fogo estava ali. E se Deus levantou um homem para fazer um trabalho ou para supervisionar a igreja por um período de tempo, um homem profeta, isto porque este homem profeta iria fazer isto através da palavra. Isto quer dizer, este homem governou, supervisionou, dirigiu, liderou, apontou o caminho, mas através da palavra. Significando o quê? Que foi o Espírito Santo quem realizou este trabalho. Porque é o que nós acabamos de ler na outra citação, onde Mombrana diz assim: eu creio em homens que Deus levanta para governar seu povo. Mas o governo destes homens é pautado pela palavra. A citação anterior dessa, aprendemos o quê? Que ele disse que o Espírito Santo governa por meio da palavra. Porque o Espírito e a palavra é o quê? A mesma coisa. Vem? Então lembre-se que quando Paulo se levantou para dirigir a igreja nos tempos primitivos, o que aconteceu primeiro? Vocês lembram-se. Antes de Paulo, lembrem-se, antes de Paulo nascer para aquele trabalho, ele ainda era um perseguidor da igreja. A coluna de fogo se manifestou, mostrando: é duro você dar murro em ponta de faca, meu filho, porque sou eu que estou aqui para dirigir. E antes da fundação do mundo eu te escolhi para fazer esse trabalho. Então não adianta, é melhor ficar cego por uns dias do que continuar enxergando e perseguindo a verdade. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus realiza. Então, da mesma forma que Deus levantou a Paulo, mas ali tinha o pilar de fogo mostrando quem era o líder, Deus também levantou William Branham
E a manifestação do pilar de fogo seguiu todo o seu ministério, mostrando quem estava na liderança. Por isso, William Branham não podia fugir da palavra, porque ele recebeu primeiro em si o Espírito. E o Espírito lhe mostrou a palavra. E ele pôde apontar a palavra para o povo. Então, depois que o povo recebe esta palavra, o povo também pode abrir seu coração, abrir seu entendimento, para serem guiados pelo Espírito Santo. Mais uma citação, rapidamente aqui. Porém, Josué era um profeta enviado por Deus, e ele conhecia as promessas de Deus, e elas esperavam, e nelas esperava. Ele esperava até obter uma decisão clara e definitiva de Deus. E quando chegou o tempo para se mover, Deus colocou nas mãos de Josué a direção completa, porque ele havia ficado com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos demais. Então, se o livro de Josué repete-se outra vez na era efesiana, então lembre-se disso. Pode existir muitos líderes, muitas lideranças, muitos homens que também poderiam ser chamados de generais naquele tempo. Mas aquele homem ficou com a palavra, Deus pôde confiar nele e não nos outros. Então saiba que a mesma coisa acontece também no tempo do fim. Haverá muita gente querendo liderar, haverá muitas pessoas querendo dirigir o povo para a verdade, dirigir o povo para a terra da promessa, que é o Espírito Santo. Mas somente aqueles que reconhecerem a liderança principal, aqueles que souberem quem é o Josué do último tempo, que representa o Espírito Santo, somente estes poderão se colocar sobre a liderança do nosso Josué, o Espírito Santo. E nestes, o Espírito Santo poderá confiar. Nos outros, não. Porque, por isso, William disse, confronto de Efésios com Josué. Haverá uma era efesiana. É uma repetição de fatos dentro desses acontecimentos. Continuando aqui. Assim se... Olha, eu nem sabia, nem estava lembrando disso. Assim se repetirá neste último dia. Essas são as palavras de William Branham. Isso que eu citei agora, olha. Assim se repetirá neste último dia. O mesmo problema, as mesmas exigências. Amém. Então, o que Deus exigiu de Josué e daqueles que entraram na terra prometida, está também exigindo de cada um de nós. Por isso, ele diz, eu velo por minha palavra para a cumprir. Então, somente ele pode cumprir suas próprias exigências da forma que ele exige, e nós, como seus filhos e seus seguidores, só poderemos suprir ou cumprir suas exigências se ele estiver em nós, se ele estiver na liderança, se colocarmos-nos à sua disposição e fazer como fez o Senhor Jesus, dizendo, se faça a tua vontade e não a minha. Eu queria tanto que fosse assim, eu queria muito que fosse desse jeito, mas não é a minha vontade, é a tua que tem que prevalecer. Amém? Esta é a nova liderança que temos que enfrentar. E eu digo enfrentar, isso quer dizer encarar isto. Precisamos encarar esta nova liderança que veio para liderar os filhos de Deus nos últimos dias. E temos que parar de chorar a morte de Moisés. Temos que parar de chorar a morte de William Branham. Temos que entender que aquele que guiou o povo durante um período de tempo, através de um homem, sendo um homem ungido, aquele mesmo está agora no meio da sua igreja, ungindo a um grupo de pessoas, sendo que Deus não trabalha através de grupo. Por isso que é Ele mesmo que está trabalhando. Não importa se Ele levanta apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, mas William Branham disse, estes homens não terão seu próprio governo. Eles trabalharão por meio da palavra. Então não é o homem governando diretamente a igreja, mas é o Espírito Santo, porque a palavra e o Espírito são um. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar de pé e, por favor, irmão Paulo, venha fazer esta oração final e vamos entregar-nos nas mãos de Deus para que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus,
porque só Ele poderá nos exaltar no momento próprio e oportuno. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças? Bondoso Deus, obrigado pelo alimento, Senhor, derramado nesse momento, nessa casa, Pai, casa de bênção, casa de oração, Senhor. Nós agradecemos pelo pouco, Pai, que nós possamos, Pai, dar continuidade a isso, Pai, fazer eco dessas coisas que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós sabemos que não somos merecedores dessas coisas, Pai. E obrigado pelo alimento no tempo do fim, ó Pai. Nós sabemos que nós temos que nos alimentar disso, ó Deus. O mesmo anjo que mandou o profeta armazenar alimento, Pai, é aquele que está nos mandando comer nesse momento, Pai. Então nós agradecemos por isso, Senhor. Que essas palavras possam estar vivas em cada coração nesse momento, Senhor. Que cada um possa sair transformado, ó Pai. Não da maneira que entraram, ó Deus, mas da maneira, Pai, que o Senhor sempre quis que nós sejamos, ó Pai. Filhos, Pai, irrepreensíveis diante de Ti, Senhor. Perdoe nossas fraquezas humanas, porque somos falhos, ó Pai. Mas o Senhor está acima de todo erro, Pai. Toda a impureza do ser humano, ó Deus. Porque Jesus, Ele criou, Pai. Ele voltou, Senhor, e ligou aquela ponte que um dia foi desfeita, ó Deus. E nós somos gratos por isso, Pai. E obrigado por esse tempo que estamos vivendo, pelo alimento que estamos vivendo dele, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós damos graças por cada um que está ouvindo, Pai, que ouviu essa pregação, Pai, que eles possam ser beneficiados com isso, ó Pai. Que cada coração nesse momento possa estar regozijando, ó Pai, pelo pouco que eles ouviram, mas que é o suficiente que o Senhor quer para cada um de seus filhos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós damos graça, Pai, por esta palavra, Senhor. E nós lembramos do irmão Rubens nesse momento, ó Pai, que ele possa ser, Pai, beneficiado, Pai, ao ouvir a gravação dessa pregação, Senhor. Que ele possa, Senhor, ter uma recuperação, Pai, daquela maneira que o Senhor sempre quis, Pai, que o homem sempre, Pai, continuasse ouvindo a Tua palavra, Pai, mesmo que seja numa cama, Pai. Nós não desejamos isso para ninguém, Senhor, mas o Senhor sabe o momento certo do seu filho parar e ouvir o que o Senhor tem para dizer, ó Deus. E nós damos graça para isso, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Vocês despedem-se, apertem a mão do outro e tudo. Eu gostaria de terminar cantando o hino. Mais perto de Jesus, procuro sempre eu chegar. É o de número 83. Temos irmãos à distância também, que às vezes acompanha, não é? Número 83, não posso explicar quão meigo é Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo à distância. Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja em cada coração. E sexta-feira estaremos aqui com mais um culto na presença de Deus, se o Senhor nos permitir. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada te virá. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo Ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si.
pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Deus abençoe. Até sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Orem por nós. Deus abençoe.